Irmãos, nós vamos seguir a nossa série. Esse é o segundo domingo em que nós estamos falando sobre a Reforma Protestante. E eu queria lembrá-los do assunto que nós tratamos semana passada. Nós vimos semana passada o sola Escritura, ou somente a Escritura. E nós vimos que quando a igreja da Idade Média colocou o papado e as tradições humanas acima da palavra de Deus, isso foi um resultado sério e trouxe desvios e pecados tanto dentro da igreja quanto na vida do povo que seguia esses princípios. Mas por outro lado, nós aprendemos também que somente a Escritura deve ser guardada no nosso coração e dentro da vida da igreja, pois a Escritura, ela é suficiente para nos revelar quem Deus é, quem nós somos e o caminho da salvação até os céus. Nenhuma opção humana, ela pode ocupar, ela deve ocupar o lugar da palavra de Deus. Isso ficou muito claro para a gente domingo passado, porque os seres humanos são falhos, a liderança é falha, nós somos falhos, nós cantamos que é pela graça que nós somos capazes de viver a vida. Então, nós vimos que a palavra de Deus, ela nos leva a viver em obediência. Quando nós chegamos o nosso coração até Deus, Deus nos reforma diariamente, apontando a dependência da graça e da misericórdia dEle. E nós vimos, irmãos, que a palavra de Deus, ela não é somente verdade para as nossas vidas, uma verdade plena e segura e imutável. Nós vimos também que a palavra de Deus, ela confronta os nossos pecados. A palavra de Deus, ela consola as nossas aflições, ela fortalece a nossa fé em Cristo todos os dias da nossa vida. E nesse contexto do sola Escritura, hoje nós vamos falar sobre o sola gratia, ou somente a graça. Para entendermos a importância desse sola gratia, ou somente a graça, nós precisamos relembrar o contexto histórico que permeava os cristãos daquela época. Porque o sola gratia, ele surgiu em confronto às doutrinas ensinadas pela Igreja Católica na Idade Média, que distorcia o ensino bíblico sobre a salvação. Semana passada nós vimos como a igreja da Idade Média se desviou da base sólida da vida cristã. E a partir disso, colocando o papado, os bispos e as pessoas que lideravam a igreja como palavras acima da palavra de Deus, as coisas começaram a sair do lugar e as coisas foram se desenrolando. E inclusive, uma das coisas que aconteceram foram as práticas das indulgências. A Igreja Católica, na Idade Média, ensinava que mesmo após o perdão de pecados, restava uma pena de tempo entre o seu tempo de caminhada com Cristo e o seu tempo sem a comunhão com Cristo. Então, era necessário ser enviado para um purgatório, um período em que você pagaria a diferença desses pecados sem Deus. A indulgência, irmãos, ela era uma espécie de remissão dessa pena. É como se, através dos nossos atos de sofrimento, nós pudéssemos diminuir aquilo que de fato nós não temos controle. Ela era concedida por uma autoridade papal. Então, por exemplo, vamos pensar de forma simples. Nós passávamos a nossa vida, depois nós encontrávamos a igreja, nós encontrávamos o perdão dos nossos pecados, mas era necessário que após a morte, alguém passasse um tempo pagando pelo sofrimento dos pecados cometidos antes de se achegar à igreja. E com o tempo, irmãos, passou-se a ensinar que por meio da compra de indulgências, os fiéis poderiam reduzir o tempo no purgatório. Então, afastando do verdadeiro evangelho, a igreja criou um meio
para que se alcançasse a salvação além de Cristo. E, consequentemente, eles usaram esse meio para poder diminuir essa pena. Então, na cabeça dos fiéis, a gente vivia uma vida em que nós dependíamos não somente de Deus, não somente do perdão e da graça de Deus, mas nós vivíamos também dependendo do perdão do Papa. E para que o medo fosse instaurado dentro de nossos corações, um recurso foi usado para que se alcançasse isso, tanto para quem estivesse vivo ou para alguém que já estivesse falecido. No século XVI, aproximadamente, um homem chamado Leão X, o Papa daquela época, ele precisava arrecadar fundos para construir a Igreja Basílica de São Pedro em Roma. E para isso, ele autorizou que através do medo das pessoas fosse comercializada a venda das indulgências em larga escala. Então, os cristãos que haviam se afastado da Escritura, os cristãos que haviam se afastado da esperança de um perdão definitivo e eterno, estavam sendo poluídos pelo medo. E, consequentemente, pelo medo, a igreja conseguiu um meio para se arrecadar fundos. Imagine, você na Idade Média, ouvindo que o seu filho que morreu sem conhecer a Cristo, pudesse se achegar aos céus por meio da compra da salvação. Era isso que a Igreja Católica fazia naquela época. Um famoso pregador da Igreja Católica, que foi um dos grandes líderes desse movimento, chamado Johann Tetzel, ele andava pela Alemanha dizendo a seguinte frase: assim que a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salva. Então, não era mais a fé, não era mais a graça, não era mais a salvação por meio da fé. A fé tinha se transformado em um valor físico e material, movido pelo medo. Isso levava, irmãos, o povo a acreditar que podia literalmente comprar a salvação. O povo acreditava que podia ter acesso à salvação através do dinheiro, através das suas obras. O problema central dessa doutrina é que as indulgências transformavam a graça de Deus em mercadoria. Era como se a gente fosse num supermercado e estivesse escrito lá, perdão dos seus pecados, R$200. E você fosse lá e você obtinha o perdão dos seus pecados. E ao invés de chamar o povo ao arrependimento, o que a palavra de Deus sempre fez desde o início, eles colocavam um preço no perdão. Então não era mais arrependimento e fé, não era mais crer somente. A palavra de Deus havia sido colocada de lado, e eles colocaram um preço no perdão. E diante desse contexto, irmãos, bem pequeno, de afastamento das verdades bíblicas da igreja da época medieval, da época da igreja da Idade Média, tanto os seus líderes, quanto os membros de suas igrejas, surge algumas perguntas que nós precisamos fazer hoje para a gente iniciar a exposição do texto de hoje. Será que as igrejas do nosso tempo realmente se libertaram dessas práticas distorcidas e pagãs da fé e da salvação? Ou ainda carregam essas práticas e ensinos que obscurecem a graça de Deus? Nós precisamos fazer essas perguntas. Será que o sola gratia, de fato, tem sido real dentro das igrejas, tanto no Brasil quanto fora? Mas no Brasil isso tem ficado escancarado. E a outra pergunta que eu queria fazer, que não é sobre a igreja, é sobre nós, é uma pergunta pessoal. Será que nós, como pessoas, como cristãos, que conhecemos a verdade do Evangelho, não corremos o risco de confiar em nossas obras, em nossas tradições, em nossos méritos, ao invés de descansar unicamente na graça de Cristo?
Ou será que nós já estamos vivendo dessa forma, crendo, conhecendo a verdade, mas nos afastamos porque o caminho é muito mais fácil? É muito mais fácil nós comprarmos a nossa fé e a nossa salvação do que nós reconhecermos os nossos pecados. Então, irmãos, hoje nós vamos voltar para a palavra de Deus, aquela que nunca devia ter saído do eixo da vida da igreja universal, da igreja que se fundou em Atos dos Apóstolos. Nós vemos o crescimento da igreja, de onde nunca deveria ter saído, para ouvir o que realmente diz sobre essas práticas. Nós vamos voltar para ela, para nós compararmos e termos um caminho para poder seguir e compreender o que o Senhor já fez por nós. Nós precisamos sempre, irmãos, compreender o que Deus fez por nós e o que Ele tem feito por nós, a partir desse texto que nós vamos examinar hoje, a própria luz da verdade do Evangelho de Jesus. E eu queria ler com vocês o texto que vai ser exposto hoje, Efésios, capítulo 2, de versos 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus as preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos um porto seguro. Quando tudo parece duvidoso, quando tudo parece inseguro e quando tudo parece perdido, nós temos a Sua palavra. Deus, revele as verdades do Teu Evangelho a nós. Nos faça reconhecer, através da exposição desse texto, a nossa condição sem o Senhor. Nos faça reconhecer o que nós ganhamos de graça. E nos faça contemplar a Tua graça e a Tua misericórdia através deste texto. Pai, que nós possamos olhar com humildade e reconhecer a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um breve contexto da carta aos Efésios. Paulo escreveu essa carta, a gente vê isso no primeiro versículo do primeiro capítulo. Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma. Essa é uma das, se eu não me engano, acho que é 5 ou 7 cartas da prisão. Paulo evangelizou muito mais enquanto ele estava preso do que quando ele estava ativo, trabalhando, porque enquanto ele estava preso, ele pôde fazer com que o evangelho fosse espalhado a muito mais pessoas através das suas cartas. E Paulo envia essa carta aos Éfesos, a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade rica, Éfeso era uma cidade de grande comércio, Éfeso era uma cidade que era relevante para a sua época. Mas Éfeso também era uma cidade marcada por idolatria.
E eles adoravam a deusa Ártemis. Nós vemos isso no capítulo 19 do livro de Atos, além dos outros deuses. A igreja de Éfeso, irmãos, ela era uma mistura de judeus e gentios convertidos ao cristianismo. E isso gerava desafios tremendos de convivência, de unidade e de compreensão da nova identidade que eles haviam recebido por Cristo. Os judeus acreditavam que a salvação era por obras. Seguindo todos os elementos do judaísmo, eles alcançariam a graça e o favor de Deus. Por outro lado, os gentios, com as suas adorações a deuses, com suas práticas mundanas. Então Deus uniu essas duas pessoas, esses dois grupos, debaixo da sua graça. Só que isso gerava problemas de identidade. Então Paulo escreve a carta aos Éfesos para poder clarear as ideias deles, para poder ajudá-los a compreender a graça e a misericórdia e a unidade que eles deveriam viver por meio de Jesus. E Paulo, ele sistematiza essa carta de forma muito rápida, em 6 partes. No primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre Deus planejando a salvação antes da fundação do mundo, antes dele criar céus e terras. Paulo vai falar que Deus elaborou o plano, o Filho realizou esta obra e o Espírito Santo aplicou à vida das pessoas a redenção. No capítulo 2, Paulo vai falar que todos, judeus e gentios, eles estavam mortos em seus pecados, inclusive Paulo, e que somente a graça de Deus trazia vida e salvação para as pessoas. E no capítulo 3, Paulo, ele vai apresentar o seu ministério aos gentios, e ele vai mostrar que a sua prisão era motivo de glória, não era motivo de desânimo para eles. E no capítulo 4, Paulo faz uma exortação à unidade daquele povo, e para que eles vivam uma nova vida em Cristo. No capítulo 5, Paulo faz um ensino sobre a santidade, Paulo fala sobre o amor nos relacionamentos, e Paulo finaliza o capítulo 6 da carta de Éfeso, fazendo uma orientação para a vida em família, no trabalho e a luta espiritual, destacando as armaduras de Deus para a vida do cristão. E assim, Efésios, irmãos, apresenta para nós Cristo como centro da reconciliação e da vida da igreja. Nele não há mais divisão, judeus e gentios, antes que estavam separados, agora são unidos em um único só corpo. Em Cristo, a igreja encontra a sua identidade, a igreja encontra a sua unidade, a sua santidade e a sua maior missão no mundo. E a partir disso, viver para a glória de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos ver juntos e vamos refletir 3 pontos essenciais da vida do cristão, do sola gratia, do somente a graça. Primeiro, nós vamos ver nesse texto quem éramos antes de Cristo, a nossa condição espiritual. Nós vamos ver depois o que Deus realizou por nós em Cristo. E por fim, nós vamos ver o resultado de quando Deus nos encontra. Porque as nossas obras sem Deus são trapos de imundícia. E a partir do encontro com Deus, nós temos uma vida diferente. E o primeiro ponto que eu queria ver com vocês era quem éramos antes de Cristo. Do verso 1 ao verso 3. Paulo, ele vai começar no verso 1 do capítulo 2, trazendo para nós a memória da comunidade. Trazendo a memória da comunidade a condição de toda a raça humana, inclusive a dele. Paulo aqui, ele vai falar da nossa condição real sem Deus. Paulo deixa claro, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Irmãos, estarmos mortos em nossas transgressões e pecados não era apenas um mau comportamento, não era apenas tropeçar e cair, não.
a nossa condição era de morte espiritual. Nós éramos incapazes de responder com bondade, por natureza. Nós não conseguimos, não conseguiríamos e não conseguimos viver uma vida sem o perdão de Deus, respondendo a Ele. A nossa condição era como se nós fôssemos um cadáver, por causa do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, automaticamente todos nós pecamos, e por natureza nós somos pecadores. Nós não nascemos bonzinhos e vamos produzindo pecado, não. Por essência nós somos maus. É isso que Paulo está dizendo a nós. A queda da humanidade foi completa e perpetuada através de Adão e Eva. Ele continua, além de nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados, nós costumávamos viver segundo o padrão deste mundo, obedecendo o príncipe do poder do ar e entregando-nos às vontades da carne. Seguiam os desejos e pensamentos humanos. Irmãos, João caracteriza essa ideia muito bem, e Tiago. João vai dizer que quem ama o mundo não ama a Deus. Nós somos oposição a Deus quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Tiago é mais profundo. Ele diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não tem como alguém que está morto em pecado amar a Deus. Não tem como alguém que vive na escravidão do pecado amar a Deus. Então, a condição nossa sem Deus é inimigo. É isso que Paulo nos diz. Então, isso significa, irmãos, que viver debaixo da influência do mal é ser escravo do diabo, guiado pelo pecado e pelos desejos egoístas distantes da vontade de Deus. Irmãos, Paulo nos afirma, tem duas traduções boas desse pedaço: daqueles que vivem na desobediência ou filhos da desobediência. Irmãos, a Bíblia nos fala que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia fala que ele se rebelou contra Deus, e os descendentes do Éden são filhos do diabo e da desobediência. O que Paulo está dizendo para nós é que o pecado afetou todas as áreas da vida humana. Hernandes Dias Lopes diz que todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. Então quer dizer que a nossa razão, ela foi afetada pelo pecado. A nossa emoção e a nossa vontade foi afetada pelo pecado. Então, tanto a nossa razão, quanto a nossa emoção, quanto a nossa vontade sem Deus, é escravo do diabo e é escravo do pecado. Irmãos, o incrédulo até pode fazer o bem social. Ele pode até ir no supermercado, comprar uma cesta básica e dar para quem tem fome. Ele pode até ajudar um morador de rua. Ele pode até ajudar as outras pessoas, mas não faz para a glória de Deus. Os nossos atos não são para a glória de Deus, e nem são em gratidão pela salvação que nós recebemos. Paulo continua, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Irmãos, a ira de Deus, ela é sua reação santa e justa para todos aqueles que vivem na escravidão do pecado e são filhos do diabo. É a repulsa divina a tudo que se opõe à santidade. A ira de Deus, ela cai sobre todo aquele que é escravo e inimigo do pecado. Não se limita a essa vida. A ira de Deus, ela não se aplica só apenas a atos humanos. A ira de Deus, ela se aplica à era vindoura, à eternidade. Então quer dizer que aqueles que vivem na desobediência, aqueles que são filhos do diabo, aqueles que vivem em pecado e na escravidão do pecado,
esses recebem a ira de Deus, não só terrena, mas eterna. Eles vivem entregues para si mesmos por rejeitarem o conhecimento de Deus. E eles enfrentarão por toda a eternidade a plenitude da ira e do furor de Deus. Paulo continua. Paulo não termina aqui. Paulo, ele traz para nós algumas coisas importantes. Mas para que a gente vá para o nosso segundo ponto, eu queria deixar claro para vocês, irmãos. Se nós não compreendermos a nossa condição sem Deus, nós não compreenderemos o que vem a seguir. Se nós não entendermos a nossa condição, nós não entenderemos a graça. Porque a graça é algo imerecido, é favor de Deus. E se a graça é favor de Deus imerecido, nós precisamos entender por que nós não merecemos. Então Paulo começa do verso 1 a 3 dizendo: olha, vocês não mereciam. Olha, vocês são escravos do diabo sem Deus. Olha, essa é a condição de vocês longe de Deus. Então, a partir disso, nós jamais seremos satisfeitos em compreender a humildade e os próximos versículos sem entender isso. A humildade para olhar para a graça nos faz entender o que Deus fez por nós e quem nós éramos diante disso. Então, entendendo quem nós somos, entendendo a nossa depravação total humana, nós entramos no verso 4. Então nós vamos ver do verso 4 ao verso 9, o que Deus realizou por nós. Irmãos, sexta-feira, eu estava voltando de Campinas, eu comecei a meditar nesse texto, e Deus começou a trazer à memória a minha vida de escravidão do pecado. Tudo aquilo que era imoral, tudo aquilo que era devasso, tudo aquilo que machucava a minha família, me machucava. E Deus começou a mostrar como Ele foi puxando a tarrafa em mim, e como Ele foi me trazendo para o centro da sua vontade. Eu comecei a lembrar desse texto, eu comecei a lembrar daquilo que Deus fez, numa tarde de domingo. Eu estava na praça de Andradas, eu havia me afastado da igreja, eu havia me afastado da vida cristã, e eu estava bêbado, eu tinha usado drogas, era uma tarde, umas 3 horas da tarde, e do nada, como se uma voz falasse dentro de mim: acabou, você não vai viver mais essa vida, chega, já deu, a minha graça te basta, a minha graça te alcançou de novo, a minha graça te alcançou em 1996, quando Cristo me alcançou, quando eu tive a plena certeza de que eu não merecia nada e Ele me alcançou. Só que como nós somos humanos, nós vamos nos afastando da verdade, e nós perdemos a graça plena em nossa vida, e nós vamos nos afastando, e o diabo vai nos escravizando diariamente com os nossos pecados. Só que Deus, irmãos, naquela tarde de domingo, me trouxe a clareza da graça dEle de novo, e a minha vida não mudou do dia para a noite, mas eu fui completamente moído. Eu falei para os meus colegas que estavam comigo: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas esse lugar não me pertence mais, esse lugar não faz parte de mim. E aí eu lembrei desse texto. Por quê? Mesmo que nós estivemos vivendo uma vida de pecado, uma vida devassa, como o Lucas falou, pecando, errando, nos frustrando com os nossos erros, Paulo vai trazer essa verdade para nós. Mesmo que vocês estão mortos, todavia Deus, não é só um Deus, é um Deus rico e misericórdia. É um Deus rico e misericórdia, e movido por grande amor, nos amou profundamente, irmãos. Irmãos, a misericórdia de Deus é a ferramenta que nos livra do castigo. Eu merecia castigo, eu merecia a ira de Deus, mas a misericórdia de Deus me alcançou, e a misericórdia de Deus nos alcança, não por nós, mas por Ele.
Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, e Ele é bondoso, amoroso e misericordioso. Irmãos, o amor de Deus nos alcança de forma definitiva. Ele nos envolve com cuidado, Ele nos envolve com a sua compaixão e desejo de nos dar uma vida plena. Aquele que vivia escravo do pecado, por causa do amor de Cristo que nos encontra, agora já não vive mais escravo do pecado. E Ele só não nos perdoa do pecado. Paulo vai nos dizer que Ele deu-nos vida com Cristo. Mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça, irmãos, nós somos salvos. Pela graça nós somos alcançados. Pela graça os nossos filhos são alcançados. Pela graça os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges são alcançados. É pela graça de Deus que somos libertos. Irmãos, para a gente entender a graça, ela é o mecanismo de Deus que nos dá a vida. A graça é algo imerecido, nós recebemos de graça. É o amor de Deus sendo colocado em prática. Nós recebemos Ele, nós não merecíamos Ele, mas nós recebemos de graça. Nós, que estávamos como um cadáver, fedendo, sem vida, sem reação, agora nós temos vida. Agora nós somos enxertados a algo que é vivo. É como se nós pegássemos um graveto seco, fizéssemos um buraquinho assim, numa árvore, e fôssemos colocados lá. E Deus vai nos regando com a sua graça e com a sua misericórdia, e aquela vida começa a passar por aquele graveto morto. Essa é a graça. Nós recebemos vida externa de nós, nós recebemos em amor, em misericórdia, aquilo que nós não tínhamos. Irmãos, a salvação, ela é uma ação única de Deus em nós. Ela é algo externo, que muda o interno, e somente vem de Deus, através do sacrifício de Jesus por nós. Só que Paulo continua. Ele vai falar que Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos enxertados em Cristo, como eu disse, e a sua ressurreição, a sua vitória sobre o pecado, também é nossa. Então, aquelas pessoas que estavam mortas em pecados, agora elas recebem vitalidade, agora elas recebem poder de Deus para responder a Deus e a Cristo, só que ela também traz para nós a remissão da ira de Deus. É como se fosse da seguinte forma: Deus, Ele vem com a sua ira, com o seu furor sobre o pecado, e quando Ele olha para nós, nós estamos lavados por um sangue que morreu de forma injusta. Cristo Jesus, que não tinha pecado, morreu pelo pecado da humanidade. Então, Adão trouxe o pecado e a condenação eterna. Cristo morreu e ressuscitou e refez a vida que Adão não pôde viver. Então, em Cristo nós temos a plena certeza de que se Cristo te encontrou, os teus erros não serão suficientes para serem punidos na eternidade. Cristo perdoou cada pecado nosso. Cristo perdoou toda a transgressão nossa, passada, presente e futuro. Então não precisa mais de indulgências, não precisa mais tirar o nosso pecado do purgatório, porque o purgatório, irmãos, biblicamente não existe, só que ele foi inserido para nos causar medo, ele foi inserido para nos escravizar no medo. Só que nós vemos aqui que os nossos pecados foram perdoados, e Cristo não teve poder para perdoar o pecado de quando Ele morreu para frente, não. Ele perdoou o pecado de Adão, do primeiro homem, e Ele veio perdoando o pecado da humanidade até Ele consumou, e a partir disso Ele perdoará até a eternidade. Irmãos, nós estamos protegidos e firmes somente em Cristo. Nós somos participantes da vitória de Cristo. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos naquele dia junto com Ele.
Nós não precisamos fazer nada além de crer em Jesus como Senhor de nossas vidas. Jesus venceu sobre o pecado, Jesus venceu sobre a morte, Jesus venceu sobre os poderes espirituais que antes nos escravizavam e nos deixavam como mortos. Deus, Ele não apenas nos salva, mas Ele nos trata como cordeiros da graça e do trono de Deus. Deus, Pai, Jesus Filho, o Deus Filho, e nós somos irmãos em Cristo, então nós recebemos a eternidade e as bênçãos que Cristo nos dá. Irmãos, Paulo continua, Paulo não para. Tudo isso para mostrar nas eras futuras a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Então, irmãos, Deus não apenas nos salva, Deus não apenas nos dá vida, Deus não apenas nos tira daquela morte e nos coloca de pé. O propósito final de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade nós o glorifiquemos pelo que Ele fez. O motivo pelo qual Deus nos salva não é nós, não são os nossos atos, é a bondade, a misericórdia e a santidade dele por nós. A própria carta de Efésios vai nos dizer isso. O capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e o versículo 14 nos diz isso. Do começo ao fim, irmãos, a salvação, a eleição, a redenção e o selamento pelo Espírito, o objetivo supremo é que por toda a eternidade, nós, Igreja de Cristo, que cremos, que fomos levantados da cova, que vivamos para o louvor e para a glória de Deus eternamente. Esse é o objetivo de todo cristão, esse é o objetivo da salvação, esse é o objetivo de nos libertar da escravidão do pecado e da condenação, para que nós o adoremos eternamente, começando aqui e terminando na eternidade. A meta de Deus, irmãos, de nos mover a vida, é a sua própria glória. A demonstração no céu não será de nós mesmos. Nós não chegaremos lá e seremos adorados, e seremos benditos, nós não seremos gloriados, nós não receberemos flores. Não, no céu, na eternidade, a incomparável riqueza da glória e da bondade, é ela que vai ser glorificada, é ela que vai ser vista. Nós aprendemos aqui alguns domingos atrás que o céu sem Deus não é céu, que o céu sem Jesus não é céu, não é bom. Mas a bondade, a presença, a graça de Jesus, é isso que vai fazer o céu ser eterno, que vai fazer as nossas vidas se manifestarem em glória, em louvor, em honra a Deus e a Jesus pela sua graça e pela sua misericórdia. O céu é um lugar, mas a graça e a misericórdia de Deus é o que vai nos fazer olhar para Cristo, dobrar os nossos joelhos e olhar para Ele e dizer: gente, vocês já imaginaram como vai ser a eternidade? Quando nós adentrarmos aos portões celestiais, quando nós dermos de frente com Deus, com Jesus, e olharmos para Ele, e olharmos quem nós fomos, e olharmos para Ele, e olharmos quem nós éramos, e olharmos para Ele, e olharmos para quem nós éramos, nós não vamos fazer outra coisa a não ser render graças, render louvores e render adoração. Então, irmãos, desde a eternidade, antes da criação do mundo, até o fim de todas as coisas, Deus deseja ser adorado. E a salvação é um meio em que nós o adoramos. Só que Paulo continua. O cerne de tudo isso. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, Paulo está falando para nós que a salvação nos alcança exclusivamente pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnou, viveu, ressuscitou, está à destra do Pai. Deus nos poupa da sua ira por sua misericórdia e nos dá vida eterna por seu imenso amor.
e somente por Jesus. Hebreus vai nos dizer que Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens, o único, o sumo sacerdote. Cristo é aquele que nos reconectou com Deus. Cristo é aquele que acalma a ira de Deus por nós. Então, Paulo está dizendo aqui que as suas obras não servem de nada. Paulo está dizendo aqui que por mais que você seja bom, você não vai alcançar a tua salvação, você não vai alcançar a sua graça. Mas é por meio do seu Filho Jesus, somente crendo e reconhecendo quem Jesus é, nós alcançaremos a eternidade. Nem a salvação, irmãos, e nem a fé vem de nós. Outra coisa muito importante, Paulo deixa claro aqui, que tanto a fé quanto a salvação vem de Deus. E é dom gratuito de Deus que Ele nos dá. Nosso Deus é tão amoroso, tão bondoso, que Ele nos pega morto, Ele entra dentro de nós, Ele nos faz responder a Ele em fé, e quando nós temos fé no Cristo ressuscitado, nós recebemos paz com Deus, e nós somos agraciados. E é isso que Deus faz por nós, irmãos. Não há mérito humano. Não há mérito humano algum que nos faça encontrar a graça de Deus, a não ser o dom que Ele mesmo nos dá. Não há mérito humano envolvido. Qualquer esforço meu e teu para conquistar qualquer coisa que venha de Deus vai ser inútil. Deus conhece a nossa incapacidade de produzir salvação e boas obras por nós mesmos. Se dependesse dos nossos esforços, sabe aonde nós acabaríamos? No inferno. Não existe outro lugar para os nossos esforços. Não existe outro lugar para os nossos méritos, a não ser o inferno. Por nossa própria vontade, talvez nós estaríamos no inferno, gloriando a nós mesmos. Nós seríamos jogados no lago de fogo, gloriando os nossos atos. A salvação, irmãos, ela é inteiramente obra exclusiva de Deus, do começo ao fim, resultando na graça e na iniciativa soberana do nosso Deus. João Calvino, que é um dos sistematizadores da reforma protestante, ele fala que a fé, que é dom gratuito de Deus, ela traz a Deus uma pessoa completamente vazia, para que ela possa se encher das bênçãos de Cristo. Então é isso que Deus faz conosco. Deus nos traz até Ele para nos enchermos daquilo que Ele tem, porque o que nós temos não serve de nada. Outra coisa, Paulo, quando ele fala de fé aqui, além dele falar que a fé é dom gratuito de Deus, a fé aqui, ela não é qualquer fé. Não importa, é importante destacar que essa fé, ela não é fé em nós mesmos, ela não é fé no que confiamos, não é fé em nenhum ídolo, não é fé em nenhuma pessoa, como ter fé em João Calvino, ter fé em Agostinho de Hipona, ter fé em Martinho Lutero, ou ter fé nos nossos próprios méritos, ou nas nossas palavras positivas, porque hoje, no nosso mundo contemporâneo, nós devemos acreditar naquilo que nós pensamos, nós devemos verbalizar as nossas palavras, nós precisamos ter as nossas palavras como verdade, nós precisamos colocá-las como bases da nossa vida. Mas aqui Paulo está nos dizendo que a fé que salva, é apenas a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, uma breve pausa para a gente poder entender o porquê que a Idade Média se afastou da graça, exposta nesse texto que nós estamos lendo. Isso aqui já existe desde que o cânon foi fechado. Isso foi pregado por Paulo, isso foi pregado por Jesus. No Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram oferecidos, significava que o sangue de um cordeiro apontava para o cordeiro Jesus, que morreria e lavaria a nossa alma com o seu sangue puro. A ideia de que o homem poderia participar da obra redentora, ela surgiu cedo.
ela começou com os próprios judeus, trazendo objetos, dias, rituais, para que fossem seguidos para se alcançar a salvação. Mas isso foi sistematizado, isso foi colocado em debate, de forma filosófica, em prática, no ano 360 depois de Cristo, por um homem chamado Pelágio. Ele defendia que o homem nascia sem pecado. Ele defendia que, por sua própria vontade, o homem poderia escolher o bem sem a ajuda da graça divina, chegando a negar a necessidade absoluta da graça de Deus para a salvação. Então, o homem nascia sem pecado e o homem poderia se achegar a Deus e o homem poderia se salvar. Para ele, a salvação dependia do esforço humano, não exclusivamente da graça de Deus. Então, nós começamos a entender por que as coisas foram saindo do controle. Porque é muito mais fácil eu olhar para a vida e falar, poxa, para mim ser salvo eu preciso ser bonzinho. Para mim ser salvo, eu preciso fazer isso. Para mim ser salvo, eu preciso fazer aquilo. E não se arrepender dos seus pecados. É muito mais fácil seguir esse caminho. Esse caminho é um caminho meritocrático. Então, Agostinho de Hipona, por volta do ano 380, 360 a 410, ele começou a combater essa doutrina, ensinando a depravação total. Isso que nós vimos aqui do verso 1 ao verso 3. Agostinho de Hipona vai relembrar os cristãos, os irmãos daquela época, que isso que estava sendo ensinado era errado, que o homem dependia da graça soberana de Deus, como Paulo já havia feito isso do ano 60, 50, 70 aproximadamente. E por causa de Pelágio, e por causa desse erro teológico, 2 concílios foram importantes na história. O de Cartago, em 418, e o concílio de Éfeso, em 431. Ambos esses concílios, ambas reuniões teológicas que debateram a raiz, a palavra de Deus, que foram estudadas de forma fiel, elas declararam a salvação por meio das obras uma heresia. Uma heresia. E as ideias de Pelágio foram condenadas pelos teólogos da época. Irmãos, depois disso ficou estabelecido que a salvação por obras era uma heresia. O que é uma heresia? É uma falsidade religiosa que se apresenta como cristã, porque tem Cristo no meio, mas nega e distorce e substitui o que Deus revelou na sua palavra. Então eu pego a palavra de Deus e eu não faço uma exegese, eu não extraio a verdade dela, eu coloco a verdade nela a partir de mim. Então eu coloco na escritura aquilo que eu acho, e foi isso que Pelágio fez. Então, irmãos, depois de nós compreendermos a nossa condição humana, depois de nós compreendermos a graça e a misericórdia de Deus, como Deus nos salva e os meios que Ele usa para nos salvar, eu quero retomar aquelas perguntas, porque nós precisamos refletir sobre elas hoje. Nós precisamos colocá-las em prática todos os dias da nossa vida. Nós precisamos olhar para o nosso coração e refletir se estamos realmente reformando os nossos corações, como o tema da nossa série deste mês, em amor, em dependência, em fidelidade, da vocação que nós recebemos por Deus, da sua palavra e do sacrifício de Jesus. Será que nós estamos, de fato, olhando para a Bíblia desta forma? E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é essa: será que Deus está contente com as igrejas atuais? Será que Deus, quando olha do céu a nós, Ele olha e fala assim: poxa, as igrejas, elas abandonaram as suas práticas pagãs? Porque isso é paganismo, meu Deus, irmãos. Salvação por obras é heresia, são rituais pagãos inseridos dentro da igreja. Será que as igrejas de hoje se afastaram disso? Ou será que as igrejas de hoje ainda vivem e praticam isso? Será que elas vivem presas nos enganos semelhantes como a igreja da Idade Média vivia? E uma pergunta um pouco mais pessoal, olhando para dentro de nós, para os nossos corações:
que conhecemos a verdade, que ouvimos a palavra de Deus e que fomos salvos por Cristo, será que nós não corremos o risco de agir, ou até já estamos agindo como aqueles cristãos do passado, repetindo os mesmos erros hoje? Irmãos, hoje nós vemos duas graças, dois tipos de graça sendo pregada na nossa modernidade, no nosso tempo de hoje: a hipergraça e a graça barata. A graça barata é a mesma da Idade Média. A hipergraça é um extremo da espiritualidade. Ele é um problema muito presente, principalmente dentro da teologia reformada. Muitos pregam e vivem como se a graça salvadora que consumou a boa obra redentora em nós tornasse desnecessária a busca pela santidade. Ela exclui completamente a nossa necessidade de nos alimentarmos diariamente da santidade que vem do trono de Deus. Essas pessoas pensam que podem pecar sem se afastar de Deus. Bom, nós aprendemos aqui, a nossa igreja crê na eleição. Nós cremos que uma vez salvos, salvos para sempre, não por nossos atos, mas porque Cristo, que é perfeito, concluiu a boa obra e sentenciou o perdão eterno a nós. Só que Cristo nos salva, não para vivermos afastados da sua santidade, não para vivermos afastados da sua bondade, levando uma vida despreocupada, porque Cristo já me salvou. Então eu posso fazer o que eu quiser que Deus vai me perdoar. O perdão de Deus é concreto, então eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí nessa mentalidade nós pegamos um caminho de comportamentos e pensamentos pecaminosos. E aí, irmãos, aquilo que sempre foi pecado e que sempre foi rejeitado pela Bíblia, como por exemplo o sexo fora do casamento. Eu posso fazer sexo antes do casamento, Jesus vai me perdoar mesmo. O sangue de Jesus me perdoou de forma plena e completa, então eu posso me afundar na depravação sexual antes do casamento. Eu posso me embriagar, eu posso beber até cair, porque, poxa vida, Jesus vai me fazer voltar ao centro da sua vontade, Jesus vai me perdoar. Ou nós caímos em vícios, seja ele cigarro, seja ele jogos, seja ele qualquer outro tipo de coisa que se torna algo incontrolável dentro de nós. Outra coisa importante, nós caímos no erro de achar que nós não precisamos ter o compromisso com a casa de Deus, nós não precisamos ter compromisso com o corpo de Cristo, nós não precisamos estar aqui ouvindo essa verdade que confronta o nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Nós começamos a negligenciar a vocação que recebemos de Deus. Irmãos, diante de tudo isso, essas pessoas que se esquecem que fomos retirados de uma vida de pecado, não para viver no pecado, mas para viver uma vida com um compromisso com Deus, essas pessoas estão completamente erradas. Essas pessoas perderam completamente a perspectiva daquilo que a Bíblia nos fala. Irmãos, Deus nos deu vida para viver uma vida para a sua glória em santidade. Gálatas vai falar, se eu não estiver enganado, porque eu sou ruim de memória, a vida no Espírito e a vida na carne. Ali está como nós devemos viver. Ali está as práticas mundanas e as práticas cristãs. Ali está o reflexo daquele que foi transformado por Cristo. Então aquele que foi transformado por Cristo, se ele fazia sexo antes do casamento, ele não faz mais. Se ele se embriagava e se ele era escravizado do vício, ele já não é mais. Se ele mentia, ele já não mente mais. Se ele era negligente, ele já não é mais. Se ele era descompromissado com a casa de Deus, com a vida em comunidade, com o cristianismo real, ele já não é mais. E nós já não vamos negligenciar mais a nossa responsabilidade. Irmãos, eu não estou falando aqui que nós não vamos pecar. Não é isso. Eu estou dizendo que nós não vamos mais nos acomodar em uma vida de pecado.
É isso que a graça faz com a gente, é isso que Deus faz com a gente. Então a hipergraça também está errada. Mas por outro lado, agora nós entramos em algo muito mais comum do que a hipergraça. A graça barata, a teologia da prosperidade, a teologia do mérito. Irmãos, isso é um câncer na igreja. Isso é uma desgraça que se instaurou dentro da igreja de Jesus. Porque a troca da graça de Cristo pelos nossos méritos humanos, essa barganha que nós vivemos na presente era, incentivada a independência de obras, distorce o evangelho e faz a fé defender resultados humanos, em vez de confiar somente em Deus. Assim como na igreja católica, na Idade Média, como no judaísmo lá, no ano 60, é Deus mais o teu dízimo, é Deus mais as indulgências para perdoar os seus pecados enquanto vocês estavam sem Deus, é Deus mais as penitências, é Deus mais a peregrinação. E nós começamos a viver uma vida criando a ilusão de que a salvação poderia ser comprada ou conquistada pelas nossas obras. Em muitas igrejas, irmãos, não poucas igrejas, esse erro se repete todos os dias. Em troca da graça, da gratuidade de Cristo, nós começamos a barganhar aquilo que Deus tem para nos dar. Nós começamos a achar que os nossos méritos são suficientes. E aí, irmãos, a pregação do evangelho começa a ficar barata. Nós começamos a humanizar aquilo que é santo e eterno. A substituição da graça por moralismo, por legalismo religioso, começa a fazer parte da nossa vida. E aí o foco, ele muda de receber para viver, para o fazer para ter. Em vez de confiar em Cristo e no que Ele fez, nós começamos a confiar em nós mesmos. A exigência de submissão a líderes faz parte hoje da igreja. Poxa vida, você precisa se submeter à liderança da igreja. Nós não precisamos ir muito longe para a gente ver isso. Isso se transforma também em méritos para que nós alcancemos a graça, o favor de Deus. Nós precisamos estar debaixo da escravidão, da garra de lobos, se vestidos de cordeiros. Nós começamos a colocar padrões humanos, como a submissão a líderes. Aí começa outras coisas. Para que a gente alcance o favor e a graça de Deus, nós precisamos nos vestir como o padrão da igreja veste. Nós precisamos nos adaptar às regras da igreja para receber salvação e bênçãos. É preciso cumprir campanhas. Para você receber a cura da tua doença, você precisa ir 7 quinta-feiras. E se você falhar uma, você tem que começar tudo de novo. Porque, nossa, Deus não pode te abençoar porque você perdeu um dia. Que desgraça, irmãos. Que miséria de cristianismo é esse? Nós acreditarmos que uma campanha de 7 quinta-feiras vai nos fazer receber o favor de Deus. Sem Deus, sem a campanha, Deus não vai nos abençoar financeiramente. Eu não estou dando dízimo mais, então é por isso que Deus nos abençoa. Agora eu estou dando dízimo todo mês. Poxa, agora Deus está me dando condição de fazer isso. Deus está me dando condição de fazer aquilo. Quando nós amamos a Deus e confiamos em Deus, Deus nos abençoa para administrar o nosso dinheiro. Deus nos abençoa com inteligência para gastarmos da forma certa. E com isso Ele nos abençoa para que nós tenhamos um bom carro, para que nós tenhamos uma boa casa, para que nós vivamos bem. Isso faz parte de uma outra área que não tem a ver com o favor de Deus. E as igrejas do nosso tempo estão escravizadas nisso, irmãos. Outras dizem que nós não podemos comer certos tipos de carne, certos tipos de alimento. Outras igrejas adoram um dia específico para que possa alcançar a graça e o favor imerecido de Deus. Aí, por exemplo, você não pode comer carne de porco, porque o porco é um animal impuro. Só que nós vemos em Atos, na exposição do livro de Atos, que não pode ser impuro aquilo que Deus purificou.
A criação de Deus não pode ser impura. Só que aí nós colocamos, não, você precisa adorar o sábado, você não pode comer uma carne, você não pode vestir uma roupa, você não pode deixar de dar o dízimo, você não pode sair debaixo da autoridade do pastor, para que você alcance o favor de Deus. E com isso, irmãos, a igreja moderna vai se desfalecendo, o cristianismo vai se tornando uma graça barata, o paganismo religioso, as heresias vão começando a entrar no nosso meio. Tudo por quê? Porque nós nos afastamos do sola escritura, nós afastamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz ao contrário de tudo isso. Quando nós damos o dízimo, é porque nós somos felizes e agradecemos por tudo que Deus nos deu de forma imerecida, não porque nós precisamos de algo. Os valores começam a ser distorcidos. Nós vemos também, irmãos, a exclusividade de igreja é outra realidade. Existe algum lugar na Bíblia que alguma igreja detenha a salvação? Não, não existe. Algumas igrejas afirmam que a salvação só existe por meio delas. Ignoram versículos claros da Bíblia que afirmam que a salvação vem somente do Senhor. Elas têm a Bíblia, mas não vivem o que a Bíblia diz. Então, eles estão cheios de tudo que é mundano, estão vazios de tudo que é santo. A teologia da prosperidade, irmãos, que eu falei aqui, ela substitui a graça de Deus por uma mera transação financeira. Se você der, Deus vai te dar. Quantos vídeos no Instagram tem de pessoas jogando a chave dos seus carros no púlpito? Quantas pessoas jogam correntes de ouro? Quantas pessoas jogam dinheiro, jogam seus salários, achando que vão conseguir barganhar com Deus aquilo que eles não têm poder? E Deus vai dar em troca. Eles ainda não acreditam que Deus vai dar em troca. Na vida pessoal, irmãos, diante de uma realidade como essa, vivendo sobre lideranças que estão longe da graça e da verdade e da misericórdia de Deus, os nossos corações também são influenciados por isso, porque se a igreja prega isso, se a igreja vive, você está dentro de algo que pratica coisas como essa, nós começamos a acreditar e a viver nesse erro, e aí nós começamos a acreditar e a praticar tudo isso como se isso fosse verdade. Quando nós pensamos que as nossas orações, por exemplo, os nossos jejuns, as vigílias, ou os cultos determinam bênçãos e favor para nós, nós começamos a banalizar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós acreditamos que as coisas que nós fazemos garantem o favor de Deus, isso reflete claramente a visão distorcida da graça de Deus exposta a nós. E quando percebemos que os nossos esforços, eles já não podem mais produzir algo em nós, quando o desespero bate, porque mesmo dando dízimo, o dinheiro está faltando. Porque mesmo fazendo a campanha de 7 quinta-feira, você está com um laudo de que você não vai ser curado. Quando você ora, jejua e busca a Deus, e você vê seu filho se afastando da graça e da misericórdia de Deus, aí nós começamos a falar assim, Senhor, eu oro todos os dias, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu dou meu dízimo, Senhor, eu participo de atividades da igreja, por que nada acontece? Nós começamos a nos desesperar, irmãos, nós começamos a nos desmoronar, porque nós confiamos em algo que não é concreto, e é justamente aí que entra a misericórdia e a graça de Deus, porque é nesse momento que nós vemos a nossa limitação, nós vemos o nosso coração morto em nossos delitos e pecados, e nós começamos a nos libertar de tudo isso e começamos a olhar para algo que é completo e verdadeiro. É por isso que nós precisamos, irmãos, manter os nossos corações sempre em reforma, lembrando que não merecíamos, lembrando que não estamos em condição, mas Deus agiu. Nós não podíamos, mas Deus pôde. Nossas obras, que por nós mesmos seriam trapos de imundícia, como diz a Bíblia, Deus transforma em obras de glória, pela sua graça. E aí nós terminamos.
com o verso 10, chegamos ao fim, nós vemos o resultado da vida daquele que foi salvo por Cristo. Nós vemos uma obra barata, nós vemos uma hiper obra, só que na realidade Paulo termina. E é tão glorioso, é tão belo, é tão maravilhoso o que Paulo fala aqui. Eu quero ler com vocês o versículo 10. Paulo diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Irmãos, Paulo encerra esse versículo revelando o resultado glorioso da vida daqueles que foram alcançados por Cristo. Nós não fomos alcançados para recebermos a Cristo e acharmos que nós podemos praticar tudo aquilo que nós podemos porque Deus nos salvou. Nós também não fomos salvos por Cristo para depois fazermos barganhas com Ele. Não. Nós fomos criados por Deus, salvos por Cristo, para vivermos em boas obras. E o mais bonito, o mais maravilhoso de tudo isso, é que essas obras não são aleatórias. Não são aleatórias. Deus preparou as boas obras que nós vamos viver antes da criação do mundo. Quando Deus desejou criar a humanidade, quando Deus desejou criar o mundo, Ele também desejou salvar os seus eleitos. E também desejou as obras que seus eleitos viveriam por reflexo da sua misericórdia e da sua graça. Que alegria, irmãos! Antes mesmo da criação do mundo, Deus já nos amava. Deus já havia entregado o seu Filho a nós. É por isso que nós somos salvos. É para isso que nós somos salvos. Não apenas para sermos perdoados, mas para andarmos em plenitude, sabendo que as obras que nós fazemos, elas precisam glorificar a Deus. Lembra lá no começo que eu falei que tudo que Deus faz aponta para Ele? A salvação aponta para Ele. A eternidade aponta para uma glória eterna, glorificando e adorando a Ele. Então, a partir do momento que nós somos salvos, Deus preparou obras para que nós a praticássemos, para glorificarmos Ele com o nosso trabalho, para glorificarmos Ele quando nós viemos à igreja, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós damos o nosso dízimo, nós glorificamos a Deus com tudo isso. Nós nos regozijamos em Deus por poder fazer tudo isso. Nós não fazemos mais isso como um meio de ganhar favor de Deus, mas por termos ganhado o favor de Deus, praticamos essas obras em alegria. Irmãos, que cada um de nós olhe para o seu coração hoje com sinceridade, com humildade. A palavra de Deus nos mostrou quem nós éramos. Mortos em nossos pecados, escravos do mundo, da carne e do diabo, merecedores da ira de Deus, mas a graça dele não nos deixou neste estado. Todavia Deus, irmãos, essas duas palavras mudam tudo. Ele nos deu vida enquanto havia morte, luz onde havia trevas, esperança onde havia desespero. E não é só isso. Ele nos preparou para viver uma vida de boas obras, reflexo da sua graça. Finalizando, irmãos, isso nos leva a uma pergunta: como nós temos vivido diante da graça de Deus? Será que nós estamos confiando em nós mesmos ou em Cristo? Ou nós estamos ainda tentando, por nossos méritos e por nossos esforços, alcançar aquilo que só Deus pode fazer? Será que o nosso coração está em reforma constante, voltando à graça e à misericórdia? Se ainda não estamos vivendo dessa forma, irmãos, este é o momento de nos arrepender, de nos colocarmos diante da graça e da misericórdia de Deus para que Ele nos alcance. E se nunca experimentamos dessa graça, dessa verdade, que declaramos em Jesus hoje aqui nessa manhã, Deus se revelou a você hoje. Esse Jesus que perdoa pecados, esse Jesus que perpetua a sua graça em nossas vidas, foi revelado aqui nessa manhã. Então, se você não crê, ore para que Deus faça com que essa verdade seja revelada a você. Ore a Deus pedindo para que Ele se revele através do seu Filho. Eu não tenho poder para te salvar, meu irmão. O Lucas não tem, o Beto não tem, nenhum de nós temos, mas Deus tem. E a ferramenta que Deus usa é Jesus, porque Ele morreu na cruz
por mim e por você. E nele nós encontramos perdão, vida e esperança. A graça de Deus, irmãos, ela não é resultado do que nós fazemos. Ela é presente. E quando nós vivemos o presente de Deus, nós vivemos em plenitude, porque nós olhamos para a eternidade, nós vivemos em santidade, porque nós olhamos para quem nós éramos e para o que Deus fez, e nós praticamos uma vida de boas obras. Portanto, irmãos, deixemos que nossos corações se dobrem diante dessa graça, que nós possamos olhar para Cristo e crer nele como Senhor de nossas vidas, porque a graça exalta a Cristo e demonstra ao mundo a beleza de sermos salvos somente por Ele. Que possamos de fato, irmãos, viver a mensagem do Sola Gratia hoje, amanhã e todos os dias de nossa vida, consciente de que não somos nós, mas é Ele que opera por nós e que nos livra da escravidão, do paganismo religioso. Amém? Vamos orar.